Hello students, how are you? I hope you are fine. Let's start Unit 1, English, a Global Language. Então, inglês, uma língua global. Como todo início de lição, nós temos esse diálogo. O diálogo é muito importante que vocês leiam, façam a pesquisa das palavras que vocês não conhecem, marque em cima. Então, por exemplo, eu não sei o que significa, por exemplo, accent. É acento. Não é acento, é sotaque. Então, em cima aqui de accent, escreve sotaque, para você saber que essa palavra é uma palavra que você não sabe e que você aprendeu. Depois de ler, vocês vão responder essas duas perguntas. How do Australians say barbecue, mosquitoes and afternoon? Como que os australianos dizem, né? O churrasco, o mosquito e tarde. Então, você vai procurar aí no texto como que eles dizem e escrever ali, na linha. Por que você acha que essas palavras são diferentes na Austrália? Então, você vai responder a sua opinião sobre isso. Next page. Leia o cartaz, o cartoon, e responda as questões. Depois de ler, né, você vai responder sobre o que é o cartoon. Por que a cena mostra uma forma simplificada do inglês? Na primeira cena, qual foi a intenção do homem em perguntar uma questão tão longa? Um nativo, um falante que não é nativo do inglês, né, pode entender pela segunda figura? E aí, qual a sua opinião nesta última? Há outras maneiras de expressar a si mesmo em inglês. Uma delas é usando o globish, que é o inglês global. Leia as sentenças e responda se é verdadeira ou falsa. Então, em inglês, né, o globish, ele significa ser muito correto em inglês, mas não na maneira do inglês simples, né, ou simplificado. É uma forma do inglês simples ou simplificado, com menos palavras, que pode ter até 1.600 a 1.500 palavras. Então, de acordo com esse globish, globish is an incorrect use of English language. O globish é uma forma incorreta de se usar o inglês. Is a very sophisticated and formal language. É uma língua sofisticada e formal. Permite a comunicação em inglês usando por volta de 1.500 palavras. Ele permite que você entenda de partes de gramáticas e como uma linguagem simples. E aí, o que vocês acham que é verdadeiro ou falso sobre o globish? Aí nós temos algumas palavras que elas mudam um pouquinho em relação ao inglês britânico, ao inglês dos Estados Unidos e outros países que falam inglês. Então tem as bandeiras e cada lugar aí tem uma forma de falar para esse objeto. Então, por exemplo, teatro. In the USA, we say theater. In British English, theater. American English, stove. British, cooker, que é o fogão. Soccer é o futebol nosso. E britânico também, football. A lata de refrigerante pode ser can or tin. Esses cookies, né, que a gente chama de cookies mesmo, tem cookies e biscuits. Candy bar or chocolate bar. Elevator, lift, que é o elevador. Caminhão, truck, lorry. Então, caminhão, que é truck, lorry. Apartment, flat. Sick, ill. False,
tap, meatballs, fricadelles. Então, aqui são algumas palavras que modificam nos países. Agora, vocês vão fazer uma pesquisa. Como é que se diz... como é que se diz, não? Vocês vão ligar essas palavras do inglês americano com o inglês britânico. Então, por exemplo, garbage. Garbage significa lixo. No inglês britânico, o garbage é rubbish. Então, vocês vão colocar aqui no rubbish a letra A. E assim vocês farão com todas as palavras. Na próxima atividade, vocês vão ler as palavras em britânico e vão encontrar a mesma palavra no inglês americano, certo? Então, também você vai precisar fazer uma pesquisa aí na internet. E... olha só, focus on language. Aqui nós vamos aprender uma nova estrutura que é o simple past do verbo to be. O que significa isso? É o verbo to be no passado. Então, para cada sujeito aqui, nós temos um verbo to be no passado. O que esse verbo to be no passado significa? Era ou estava. Então, anotem aí, era ou estava. Para I, eu vou usar sempre was. Para you, sempre were. Para he, she, it, sempre was. E para we, you e they, a gente usa aqui o were. Completem aí. Were. Para fazer as perguntas, o que a gente precisa fazer? Se aqui estava I was, na pergunta a gente vai trocá-los de lugar, ficando was I. Se aqui está you were, aqui na pergunta teria que ser então were you. Se aqui está he was, she was, aqui seria was she, was he. E se no último aqui estava we were, na pergunta vai ser were we, were you, were they. Para fazer a negativa, nós acrescentamos o not no was e no were, ficando da seguinte forma: I was not. Ou então eu posso usar a forma abreviada, wasn't. You weren't ou you're not. You weren't quer dizer. He wasn't, she wasn't, it wasn't. E aqui no último, a gente pode usar were not ou então weren't. E isso significa que não era, que não estava. Então, agora aqui você vai observar a imagem. Então, the tourist, para completar, né, olhar aqui, nós vamos poder dizer que eles estavam, por exemplo, na Inglaterra. Essa é a bandeira da Austrália, né? Então, aqui nós podemos utilizar the tourists were in Australia. The tourists weren't. Aí eles não estavam in the USA, que é nos Estados Unidos. Vocês vão usar a criatividade de vocês para responder essas perguntas. Então aqui, olha só, Tracy with her friends. A Tracy com os amigos dela. Então você pode colocar que ela estava com os amigos. Provavelmente ela estava, né? Porque ela está comendo aí comida, parece comida japonesa. Então, ela estava. Para Tracy, Tracy é she. Para she, o que a gente usa? Was. Então, Tracy was. E tem mais uma para vocês fazerem aqui sozinhos, que é a letter C.
Então essas são as atividades da aula de hoje. Bye bye, students. See you.